Olá a todos, meu nome é Cláudia Difonso, sou sócia da Conte Mais Assessoria Contábil, diretora técnica também. E hoje nós estamos aqui trazendo para você um assunto que foi, na realidade, assim, existiu uma situação que já teve muita discussão no passado, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E hoje já está tudo indo, as empresas já estão se beneficiando, existem processos administrativos para o período anterior, mas aqui agora nós vamos trazer uma nova situação, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do IRPJ e contribuição social para as empresas de lucro presumido. E para falar um pouco sobre esse assunto, nós trouxemos aqui, está aqui comigo hoje para falar, é o Dr. Eduardo Galvão, da GBA Advogados. Olá, Dr. Eduardo, tudo bem? Olá, Cláudia. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. A Conte Mais é sempre tão próximo ao GBA e é, para mim, um prazer enorme falar sobre direito tributário e sobre esse universo confuso e complexo, mas cheio de oportunidade. Muito bem, nós é que agradecemos por você estar aqui com a gente novamente. E aí, doutor Eduardo, explica um pouquinho para nós como que é essa situação da exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e contribuição social para as empresas de lucro presumido. Explica como que funciona, o que é, como que as empresas podem aderir a isso. Bom, perfeito. Você foi cirúrgica quando disse que essa tese deriva, é denominada tese filhote, da grande discussão que no meio tributário, contábil tributário, a gente chamou de tese do século, que foi a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS. O que está sendo discutido agora e o que veio à tona e está pipocando é porque agora em outubro a ministra Regina Helena Costa, que é relatora inclusive do recurso que está sendo julgado no STJ, ela se posicionou favorável para o contribuinte. A ministra Regina Helena Costa, que a gente tem que sempre pontuar, é uma tributarista de mão cheia. Todo mundo conhece o quão relevante ela é para a nossa área tributária. E o voto dela vai no sentido daquilo que a gente já esperava. O ICMS não integra o efetivo patrimônio da empresa, ele transita nas contas da empresa, por isso ele não tem que ser tributado, ele não deve compor a base de cálculo do IRPJ da CLL. Esse foi um voto que ela proferiu no final de outubro e ela foi além, Cláudia. Ela propôs a modulação dos efeitos. O que é isso? Ela falou, olha, como em 2013 a segunda sessão do STJ, a segunda turma do STJ, julgou desfavorável para o contribuinte, ou seja, haverá uma mudança de entendimento, ela sugeriu que o entendimento novo, se for mantido, valha a partir de agora. Tá. Ela propôs o que nós chamamos de modulação dos efeitos da decisão. Certo. E é exatamente aqui, Cláudia, que surge a oportunidade. Por quê? A modulação dos efeitos, ou seja, esse entendimento de que foi cobrado errado, a gente entendeu que é errado, mas é só a partir de agora que tem que mudar, que a Receita tem que mudar, ele tem uma exceção. Exceção são os contribuintes que já possuem uma ação ajuizada sobre o tema. Tá. Esse contribuinte que já distribuiu uma ação, ele está, posso usar essa expressão, blindado contra a modulação dos efeitos, em regra. Normalmente essa é a única exceção. Então, por que nós viemos aqui? Por que isso virou um debate? Porque o recomendável é que a empresa do lucro presumido, contribuinte do ICMS, distribua uma ação, um mandado de segurança, que não possui risco de sucumbência. Tá. Ele distribua o mandado de segurança para se precaver quanto à eventual modulação dos efeitos dessa decisão no STJ. O ministro Gurgel de Farias pediu a vista do processo, então ele está suspenso, sem data para ser retomado o julgamento. O que nós temos hoje é um voto favorável proferido pela relatora do recurso. Tá. O ideal, então, é que o contribuinte, optante pelo lucro presumido, ele distribua o mandado de segurança e espere qual será o entendimento do STJ. Se favorável, ele poderá se beneficiar, é o que nós esperamos, dos 5 anos anteriores ao juizamento da ação. A ação é distribuída hoje, ele vai poder pegar esses últimos 5 anos da data de 1º de dezembro de 2023. Nossa, muito, muito bom. Eu acho que é uma oportunidade, né? E principalmente porque nós já tivemos a situação do ICMS no PIS e COFINS. Eu acho que é uma oportunidade para os empresários. Pelo que eu entendi, não existe risco, correto? Correto. Não, então não existe risco, é uma oportunidade e eu acho que as empresas têm sim que se preparar, né, e entrar com essa ação aí para que a gente tenha um ganho. Afinal de contas, muitos empresários reclamam, né, da alta carga tributária, então, pelo entendimento, foi um imposto recolhido a maior, Exato. porque
incluso, né, como dizem, incluído na base de cálculo, e sabemos que realmente o ICMS, ele não, como já foi decidido, ele não faz parte do patrimônio da empresa, né? Exato. Então, teríamos mesmo que estar entrando então com essa ação, Exato. e aí é mais um benefício aí para a gente fazer o cálculo, porque vai ter um ganho aí em cima do IRPJ de contribuição social, que foi recolhido a maior, vamos dizer assim, Exato, né? Cláudia. É isso? Exatamente, e eu pontuaria só um adendo. Essa questão do não ter riscos, não tem risco de sucumbência, mas não tem risco vem dos clientes que são orientados por profissionais sérios, como é a Conte Mais, como é o GBA. Por quê? Porque uma ação como essa, em que há uma esperança grande de uma reviravolta no STJ, o ideal, se esse contribuinte ingressa com a ação hoje e em primeira instância ele consegue uma decisão liminar, a minha orientação, a nossa sugestão tem sido, Cláudia, não usufrui disso agora. Tá bom. A decisão liminar ela pode ser revogada. Tá. Mesmo que o entendimento seja favorável em primeira instância, pode ser que o STJ julgue de modo desfavorável, que esse voto da Regina Helena Costa seja vencido. Tenha o voto vencido. Sim. Então, o ideal, para não ter riscos, ingressar com mandado de segurança e esperar o efetivo julgamento do STJ. Certo. Isso livre de riscos é para isso. Eu achei importante fazer essa observação. Mas assim, eu vejo que, assim, pelo menos eu tenho uma oportunidade, né, de entrar e e vamos aguardar, não tem problema. Exato. E lá na frente, se a empresa tiver aí o ganho, tiver a certeza, a gente começa a utilizar esse benefício. E aí também a gente pode retroagir os últimos 5 anos, caso ela tenha um ganho. Exatamente. A modulação dos efeitos é um instituto que veio para diminuir a perda arrecadatória do Estado quando é reconhecido que ele tributou indevidamente, como você pontuou. Um estudo muito interessante feito pelo IBDT, dessas modulações pelo Supremo, viu que a principal exceção era quem já tinha a ação. Tá. Então, por isso que eu posso falar com tranquilidade que o melhor dos mundos é ajuizar a ação e esperar o que virá do Tribunal Superior. Nossa, perfeito. Acho que foi super esclarecedor. É muito bom esse assunto. Nós, a Conte Mais, junto com a parceria com o Dr. Eduardo da GBA, estamos sempre buscando essas oportunidades e, claro, como o Dr. Eduardo disse, nós orientamos aí o menor risco, né? Nós estudamos para que o contribuinte realmente não tenha nenhum tipo de risco. Exatamente. E aí também tem mais uma... eu acho que assim, o nosso assunto principal realmente era a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e contribuição social para as empresas de lucro presumido, mas eu gostaria de dar uma pincelada, porque ainda tem algumas umas situações que a gente fica um pouco com dúvida, que também, se a gente fala do ICMS, o ISS também ele integra a base de cálculo do PIS e COFINS e do IRPJ e contribuição social. Existe alguma situação nesse sentido do ISS também? Exato, perfeito, Cláudia, mais uma vez. Decorre o efeito cascata da tese do século. São as chamadas teses filhotes. O Valor Econômico divulgou, há 2 semanas atrás, as 10 maiores teses tributárias, sob o ponto de vista econômico. As 10 ações tributárias que podem gerar uma perda bilionária para o fisco federal. E o ISS, sob a base de cálculo do PIS e COFINS, está lá. Porque o entendimento é a mesma. Tá. O entendimento é o mesmo. É um valor que transita na conta da empresa. Se você pega o fundamento da exclusão do ICMS... é o mesmo fundamento do ISS. Esse é um recurso que está afetado, ele vai ser julgado pelo Supremo nesse caso. Bom. O Supremo, quando decidir, será uma decisão que valerá para todo o território nacional, muito provavelmente também com a modulação dos efeitos. Logo, é melhor que o contribuinte prestador de serviço ingresse em juízo. Certo. Ingresse em juízo, mesma linha de raciocínio, mandado de segurança, aguarde a definição do Supremo para usufruir. Nós temos clientes em comum, inclusive, que já possuem decisões liminares favoráveis à exclusão, mas nós recomendamos tanto o Conte Mais quanto o GBA, pela prudência, sabemos a insegurança jurídica que permeia o direito tributário brasileiro, recomendamos que ele aguarde a definição do Supremo. Zero risco, Cláudia. Perfeito. Zero risco. Nossa, muito bom mesmo. Eu acho que foi esclarecedor, um assunto muito bom para a gente trazer novidades aí para vocês. E agradeço mais uma vez, doutor Eduardo, por você estar conosco aqui nesse bate-papo. É um prazer enorme. Quando você faz o convite, eu atendo plenamente, porque é isso que é interessante. Falar sobre direito tributário, que é um universo complexo, desafiador, mas cheio de oportunidades. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Se você gostou,
dá o seu like, siga a gente no canal. A Conte Mais está sempre trazendo novidades e espero estar mais vezes aqui fazendo esses bate-papos aí, trazendo novidades para você, contribuinte e empresário. Muito obrigado a todos.